Olá, olá, boa noite, meus amados, meus queridos, crianças de pernas curtas e crianças de pernas compridas. Sejam bem-vindos na nossa live, na página do Departamento Infantil. Estamos aqui no nosso projeto que é uma bênção, está sendo uma bênção. Nós começamos, na segunda com a tia Iris. Ontem tivemos a tia Karen nos falando uma palavra maravilhosa também. Tia Iris falou que Jesus, que ela é a porta. E ontem tia Karen falou que Jesus é a luz do mundo. Hoje eu estou aqui para falar com vocês de Jesus, o bom pastor, o nosso bom pastor. Vem chegando, fica à vontade, compartilha, interceda aí, que o Espírito Santo, ele que seja aqui o meu guia. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Papai do Céu. E que convide mais pessoas para que venham, para que entrem, participem e sejam abençoados. Temos aqui uma palavra maravilhosa também. Pois bem, na simbologia bíblica, Jesus é comparado ao bom pastor. E as ovelhas? Esse animal tão dócil, tão dependente, de proteção, de carinho, de amor. Somos nós, os cristãos, Jesus comparou nós como as suas ovelhinhas. Bem, como eu falei, ele é um animal dócil e precisa muito de proteção. Mas eu quero falar com vocês que as ovelhinhas, eles não são capazes de se proteger. Sim, não tem como, eles não são capazes de proteger. Imagina só, um gato pequeno, ele pode encarar 3 cachorros maiores do que o seu tamanho. E ele é capaz de sair sem nenhuma lesão, sem se machucar. E a abelhinha? Um animalzinho tão pequenininho daquele. E você já levou uma ferroada de uma abelha, de um maribondo? Como dói, não é? Pois bem, e a ovelha, como eu falei, ela é carente de proteção, de cuidado. Por isso que Jesus nos compara como ovelha, porque dependemos do cuidado do nosso bom pastor, do nosso bom Jesus. Eu quero falar para vocês, fazer uma comparação nesse momento, que Jesus também se refere a um outro bicho, se refere ao cristão. Ele fez essa comparação que nós somos como ovelhas. Mas também existe um outro animal que é o bode. E eu vou fazer uma comparação agora desses 2 animais para vocês. Bem, a ovelha, ela, quando recebe um animal novo, lá no pasto, no rebanho, ela abraça, ela se esfrega, se achega naquela ovelhinha e se esfrega nela. Todas elas vão lá se esfregando nela. Sabe por quê? Para que o cheiro delas passem para ele. Para eles também pegar o cheiro delas e elas serem ali, estarem junto lá, então aquele rebanho, sentir parte da família. Como é lindo, não é? O bode, ele é diferente. Quando chega um animal novo no rebanho, ele vai dando cabeçadas, como se diz, eu não quero você aqui. E é necessário que o pastor vá correndo para poder tirar aquele animal novo dali, porque senão ele pode chegar até a morte. Que tipo de animal você quer ser? De bichinho que você quer ser? Ovelha ou bode? Eu não quero ser bode, eu creio que você também não quer, não é? E que nós possamos ser como essas ovelhas, que venham abraçar, que possamos ter que ajuntar as pessoas ao nosso lado, queiram estar perto de nós, não é? Sentir abraçadas por nós, sentir o amor de Cristo em nós, ser bem acolhidos, não como pode, aqueles que fazem coisas ruins,
que fazem com que as pessoas queiram afastar de nós pelas suas atitudes, porque é resmungão, é brigão, né? Maltrata as pessoas, seja pequena, seja grande. Nós não, nós somos as ovelhinhas do Senhor, não é mesmo? Bem, eu quero te falar algo mais que também é interessante sobre as ovelhas. Pois bem, as ovelhas, elas demarcam o lugar, o território delas. O bode também demarca. Sabe como o cachorro, os cachorros ele faz xixi aqui, faz xixi ali, como se estivesse falando, ó, eu moro aqui, esse lugar é meu, ele me pertence. Bem, o bode, eu vou falar para vocês, primeiro, ele faz também, sabe como ele faz? Ele faz xixi ali no chão e com as suas quatro patas, ele, ó, bate em cima. E o cheiro forte do xixi deles fica ali grudado nos cascos e ele sai, né, marcando o território deles. Como se ele dissesse assim, ninguém chega aqui, aqui é meu, esse lugar me pertence. Nem chegam perto, mas as ovelhas, de forma bem delicada, elas também demarcam, elas soltam as glândulas das suas patinhas. O cheiro é imperceptível ao olfato humano. A gente nem percebe o cheiro, o odor. E é como se elas falassem sutilmente e dizendo, olha, nós moramos aqui, esse lugar aqui é nosso. Nós pertencemos a este lugar. Tá vendo a diferença entre esses dois animais? Mas tem algo ainda que eu quero contar para vocês. Um pastor, ele pode ter 10 ovelhas, 10 lindas ovelhinhas como essas. Então, ele pode colocar num coxo pequeno, numa vasilha pequena, comida. E essas 10 ovelhinhas, elas vão se ajeitar daqui, para que todas elas venham comer, venham se alimentar. O bode, bom, o pastor pode ter apenas 2 bodes, colocar num coxo gigante, um de um lado e um do outro. Mesmo assim, eles vão se entruvar, vão dar cabeçada, porque eles não aceitam. E o pastor também, ele pode ter 100 ovelhas. 100 ovelhas. Ele precisa colocar o sino, né, um guizo, um sininho, apenas em uma, na líder, quando ele levá-las, né, deixá-las ir para pastarem, para poder ali estarem entre os arbustos, né? Então, quando ele for para recolhê-las, elas vão estar todas juntinhas, todas ali no mesmo local. Mas o bode, o pastor, pode ter 5 bodes. Ele vai ter que colocar o sino, o guizo em cada um deles. Mas quando for recolher, ele está de um lado, outro está do outro lado, um está para cá, outro está para lá. Então, todo mundo espalhado. Mas nós, como servos do Senhor, ovelhas do nosso bom pastor, a gente quer estar juntinhos, unidos assim, ó, porque nós conhecemos o grande amor do nosso Deus e queremos que as pessoas se acheguem a nós, estejam confortáveis do nosso lado, sintam o amor de Cristo, né? Através das nossas vidas, das nossas atitudes e das nossas ações. Amém? Então venha, esse é somente o início, estamos começando, vamos ter oração, vamos ter ainda a história bíblica, vamos ter louvor. Então convide mais crianças, amigos, para que venham participar. Nesse momento vamos estar orando, então feche os seus olhos aí onde você está e ora comigo, interceda nessa live e que o Senhor Jesus venha falar poderosamente aos nossos corações, amém? Senhor Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, que pelo teu intermédio, hoje temos a
possibilidade, ó Deus, a permissão do Senhor para estarmos aqui diante da tua presença. Ó Pai, coloca em tuas mãos a minha vida, que eu seja instrumento em tuas mãos, que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja, Senhor, e que cada um dos teus servos, meu Deus, cada um que está me acompanhando aqui, está nos acompanhando nessa live, venha também sentir o abraço do Senhor, que eles venham sentir, Pai, que são acolhidas por Ti, ó Pai, que o Senhor as ama e que sejam ricamente abençoados, cada um dentro dos seus lares, a sua família, cada professora, Pai, que está aqui nesta página, Deus, que são instrumentos nas tuas mãos para levar a tua palavra, anunciar, que as tuas bênçãos sejam sobre cada uma delas, sobre cada família, sobre cada um, ó Pai, que está vendo, está ouvindo essa live, as que verão depois, ó Deus, que o teu Espírito Santo age e que cada um de nós seja essas ovelhas mansas, Senhor, tranquilas, que ouve a voz do Mestre e seja obediente, ó Deus, que venhamos, ó Deus, cada dia mais depender do teu cuidado, do teu zelo, da tua proteção. E aquelas ovelhas que estão ainda afastadas, Senhor, do teu aprisco, que elas venham, Senhor, ser alcançado pelo bom pastor, para que elas também possam sentir esse cuidado, esse amor terno que o Senhor tem para com cada uma de nós, ó Pai. Derrama a tua graça, que a tua palavra as alcance, para a honra e glória do teu nome santo, Jesus. Amém, Senhor. E amém. Vamos estar louvando ao Senhor então com um hino que fala que meu bom pastor é Cristo. Ele é o nosso pastor e queremos a cada dia viver do lado do nosso Senhor. Aleluia. Quando os meus passaram, com ele andarei, sempre, sempre, 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 com ele andarei. Com pastorzinho, com caminharei, em casa ou no caminho, pra ele viverei, sempre, sempre, 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 pra ele viverei. Aleluias. Queremos sim sempre viver, né, para o nosso bom pastor. Está sempre fazendo a vontade e o querer dele. E eu sei que a sua mão está sobre nós, nos protegendo, seja onde quer que formos, seja em casa, seja no parquinho, seja na escola, seja no trabalho. O bom pastor está sempre pertinho, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Amém? Vamos começar então. Eu vou contar uma história para vocês que está dentro desse livro. O livro mais verdadeiro que já existiu em todo o tempo, em toda a era, em todo o planeta, todo o mundo. É o livro mais verdadeiro, a Bíblia, a palavra do nosso Senhor Jesus. E eu vou contar uma história que está dentro da palavra do Senhor e ela foi contada pelo próprio Jesus. Sim, o nosso Jesus, que privilégio, não é? De ouvir uma história que foi contada pelo próprio Jesus, o nosso bom pastor. Bom, o nosso texto, ele fala de um pastor. Ele tinha no seu pasto 100 ovelhas, e isto, ele tinha no seu pasto 100 ovelhas, e ele sempre levava essas ovelhas para pastar, para poder, né, beber água fresquinha, para poder ali estar comendo daquela grama verdinha. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, essa ovelhinha
com todas as outras, né, foi pastar. Mas essa ovelhinha, tão sapeca, que ela ficava entretida com as coisas. E essa história, sabe, Jesus estava contando. Por quê? Porque Jesus andava com várias pessoas. Sempre estava rodeado de várias pessoas. E ele as amava e tratava com muito zelo e muito carinho. E tinha alguns homens que eles ficavam assim recriminando e falando, olha só Jesus, olha com quem Jesus estava andando. Por isso que Jesus quis contar essa história, para aqueles homens ouvirem que ele falou desse pastor que tinha 100 ovelhas. Só que um dia, quando ela estava pastando, ele saiu com ela, ela estava pastando, essa ovelhinha, ela foi distraída, olhando, né, para as árvores, olhando para os bichinhos, e foi se afastando, quando de repente ela já estava longe, bem longe, longe das suas amiguinhas, longe da sua família, junto, né, longe daquelas, do rebanho. Ai, como ela deve ter sentido tão sozinha, não é? E já estava escurecendo, já estava ficando de noite, o sol já se pôs. Quando aquele pastor, então, foi contar as ovelhinhas, vamos estar contando? 1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99. Tava faltando uma ovelhinha. Ah, como aquele pastor ficou tão preocupado, porque ele amava muito aquela ovelhinha, como ele amava todas as 99 que ficou no aprisco. Pois bem, Jesus deixou essas no lugar bem protegido e ele foi ao encontro daquela ovelhinha. O pastor foi ao encontro daquela ovelhinha, porque aquela ovelhinha estava sozinha. E bem, eu imagino que aquele pastor já estava bem cansado, porque ele trabalhou o dia inteiro no sol, né? E ele cuidando, dando água, dando comida, alimentando. E já era de noitinha quando ele percebeu que a outra já estava faltando, tinha se perdido, mas mesmo assim, ele deixou o cansaço de lado e ele foi atrás daquela ovelhinha. E essa ovelhinha, ela tinha caído entre os espinhos, ela tinha se machucado e ela não sabia voltar, sabe? Quando o pastor saiu andando e procurava dali, de repente ele ouviu um barulho. Que barulho é esse, crianças? Ele ouviu mé, 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 aquela ovelhinha machucada, fraquinha, mas ele escutou o som e foi em direção. Quando de repente ele viu aquela ovelhinha ali, sozinha entre os espinhos, a palavra do Senhor diz que o bom pastor, ele pegou aquela ovelhinha em seus braços, ele tirou aqueles espinhos, cuidou dela e levou ela para casa. E lá ele tratou dos seus ferimentos, ele cuidou muito bem dela. Que bonita história, não é, crianças? Mas às vezes você pode me perguntar, por que Jesus falou essa história da ovelhinha, tia? Bem, Jesus quis mostrar para aqueles homens que uma ovelhinha sequer que se perdesse entre os espinhos, o bom pastor ia procurar. E o nosso bom pastor é Jesus. Que maravilhoso Jesus é esse nosso, em que podemos confiar. Sabe, criança, muitas das vezes podemos parecer com essa ovelhinha, né, que se distraiu com as coisas, né, desse mundo e afastou e não ouviu mais a voz de Deus. Mas como é que coisas são essas que podem me afastar? Bom, eu vou te dizer que essas coisas que fazem nos afastar de Deus, criança, se chama pecado. Mas pecado? O que é pecado? Você pode me dizer o que é pecado? O quê? Vai comentando aí. O que é pecado? Sejam bem-vindas, minhas queridas, tia Kel, tia Rose. Fica à vontade, Deus abençoe. Bem, xingar
Sim, isso aí é pecado. O que mais? Falar palavrão? Sim, também. Bater nos coleguinhas? Isso. O que mais? Desrespeitar? Também é. Isso e tudo, muitas outras coisas também. Sabe, pecado é tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus, que desagrada a Deus. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu vejo também é pecado. Tudo aquilo que eu falo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que eu ouço. Que tipo de música que você tem escutado? Será que tem agradado a Deus? Bom, também é tudo aquilo que eu sinto. Se eu tenho raiva, se eu tenho ódio, se eu tenho rancor, tudo isso desagrada a Deus. Nada disso agrada a Deus. E também o que eu faço. O que você tem feito, crianças? Talvez você fique em dúvida de saber o que você está fazendo. Está certo ou está errado, se agrada a Deus ou não. Eu quero te falar, criança, que tudo que você ficar em dúvida de quando você fizer algo, você vai na Bíblia, lá. O bom pastor, ele nos orienta. Jesus, ele nos ensina, nos fala e nos mostra o que podemos fazer que agrada a ele e também o que não podemos fazer que desagrada a ele. Então, quando você tiver dúvida, você vai até a Bíblia e veja bem, criança. Mas, como na história, o bom pastor, ele foi atrás daquela ovelhinha perdida. O bom pastor, o nosso bom Jesus, ele vai ao nosso encontro quando nós nos afastamos de fazer a vontade dele. E assim como aquela ovelhinha que gritava mé, mé, e o pastor ouviu, o nosso bom Jesus, ele nos ouve. Ele sim ouve o nosso clamor. Ele ouve o nosso pedido de perdão. Ele ouve quando clamamos por socorro por ele. Então, nós temos que fazer o quê? Nos derramar diante dele, nos entregar e pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados, pelos nossos atos, o que temos feito que não agrada. E você? O que você tem feito aí, criança, que não agrada Papai do Céu? Esse é o momento, essa é a hora de você, se avaliar, ver, pensar o que você tem feito e pedir perdão para o nosso bom pastor, o nosso bom Jesus. Porque, crianças, ele está, com os seus braços estendidos, a sua mão estendida para te acolher. E ele está falando, venha, filhinho, venha de volta para os meus braços. Eu estou aqui, mas é necessário que você peça perdão, você se arrependa, porque ele está disposto, ele sempre está indo ao seu encontro e ele te ama com imenso amor. Não importa o que façamos, independente do que façamos, ele sempre vai nos amar. Nós só temos que reconhecer que somos falhos, pecadores e pedir perdão, que ele sempre vai nos perdoar. Então é isso, nessa passagem tão linda nós vimos ali como o nosso bom pastor, ele cuidou. Nós vemos, que havia diferença aí entre as ovelhas, não é? Aquelas que eram obedientes, que ficavam juntinho lá, que ouvia o pastor, obedecia a voz do pastor. Mas teve essa ovelhinha que ela estava ali, ela não tinha intenção de ir embora, de fugir, não, mas ela se distraiu e ela acabou se afastando, ficando separada ali das outras ovelhas e também deixou de ouvir a voz do seu pastor. Bem, Jesus nos fala nos textos que vamos ler agora que as ovelhas, ele ouve a voz do seu pastor. Então, que possamos ser essas ovelhas obedientes, sempre estar perto do nosso Senhor Jesus, ouvindo as orientações que ele tem para nós, né? Porque ele sabe o caminho certo em que devemos andar, onde que não há perigo, onde não há problema de eu sumir e me afastar.
Então, que possamos sempre ouvir a voz do nosso bom pastor, do nosso Jesus. Amém? Vamos estar lendo a Bíblia? Que o texto, né, que nós temos hoje é Jesus, o bom pastor. Então, no livro de João, o capítulo 10, nós vamos estar lendo o versículo 11 e o 14, que fala assim: Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sim, Jesus depois demonstrou isso para nós. Quando ele verteu na cruz ali, a sua vida, ele morreu naquela cruz por nós, para nos salvar, para nos perdoar, para nos redimir. E antes que estávamos afastados de Deus por causa do pecado, separados de Deus, Jesus ali, ele de novo nos reconciliou com o Pai, com o Papai do céu. E hoje podemos formar uma grande família, uma família de Cristo. Então, ainda mais no versículo 14, ele nos diz assim: eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Bom, como eu já havia falado, aquelas 99 ovelhinhas, elas reconheciam a voz do pastor. O pastor obedeceu, pois estavam juntinhas lá. Mas eu te convido agora, criança, você que por algum motivo se afastou do Senhor Jesus, nessa pandemia, quantos estragos eles vêm causando, não é? Ficamos separados dos nossos familiares, ficamos separados dos nossos irmãos na igreja, que lá aprendíamos juntos a palavra, podíamos colorir, tínhamos liberdade de abraçar, hoje não temos, não é? Mas você, por causa desse distanciamento, às vezes, da igreja, de não estar tão presente, né? Porque alguns lugares, às vezes as igrejas abrem, outras vezes não abrem. Teve muitos lugares que até hoje as igrejas não abriram. Então, ficou afastado. E você não mais, como não estava juntinho ali, né? Porque quando a gente está unido na igreja, um irmão vai dando a força para outro, não é? Um vai sustentando, vai levantando. Um tá fraco, você, não, meu irmão, vamos embora. Jesus nos fortalece, Jesus está conosco. Mas muitas vezes as crianças, né? Tem alguns papais também, mamães, que tem as lives que não acompanham, né? Tem os cultos domésticos que muitas vezes não fazem em casa. Então só vai se afastando, e começa a distrair com as coisas deste mundo. Os videogames, os filmes, às vezes passa dias, horas e horas, né, em frente de um computador, mas não pega a Bíblia para poder ler. Como você vai ouvir a voz do bom pastor? Se você, né? Porque a palavra de Deus é Jesus que está falando conosco. É Ele que está nos orientando o caminho que temos que trilhar. E a nossa oração é eu falando com Ele. Então, né? Como se diz, eu falo e Ele me responde, né? Ele fala e eu oro clamando e Ele me escuta e Ele me responde através da palavra. Então, no relacionamento é assim, né? Temos que andar junto, né? Para estreitar cada vez mais esse relacionamento. E assim com o Papai do Céu. Para mim ter uma comunhão com Ele e eu ficar forte cada vez mais, eu tenho que ter essa comunhão, né? Ler a Bíblia, orar. E se eu me afasto disso, eu vou me enfraquecendo, aí fica como essa ovelhinha que estava perdida, fraquinha, doente, porque ela se machucou, né? Então, muitas vezes as coisas desse mundo são coisas ruins, perigosas, e ela nos machuca. Mas o bom pastor, ele está aí ao seu encontro e hoje ele está te dizendo, hoje ele está aqui através da palavra, através da minha vida, te falando, né? Falando, volte para Jesus, volte aos pés de Jesus, pegue a sua Bíblia, comece a ler, comece a orar, porque o Senhor quer cuidar de você. Eu não sei o que você está passando agora. Talvez você perdeu, né? Como muitas famílias têm perdido ali um ente querido, mas o bom pastor, ele está aqui para te consolar, para te levantar, para te animar.
Então, que possamos ser essas ovelhas obedientes que escutam a voz do bom pastor. Mas eu quero ler ainda para vocês que no versículo 16, Jesus fala assim, ó, que tem outras ovelhas que não estão no curral. Eu preciso fazer para trazer elas também, para que elas também ouçam a minha voz. E elas se tornarão um só, né? Com um só pastor, um rebanho só com o pastor. Bom, esses pastores, esses rebanhos que Jesus falou, são aquelas pessoas que não estão no aprisco também, que estão longe, que ainda não conheceram o nosso bom pastor Jesus. Mas ele quer alcançá-las também. E como ele pode alcançar? Quando ele me usa, né, para falar com um amiguinho que ainda não pertence a Jesus, ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, porque Jesus demonstrou seu amor ali, morrendo por nós, foi por todos, para que todos aqueles que nele crê, né, venham um dia morar lá com ele no céu. Mas eu preciso falar, eu preciso anunciar Jesus pelas minhas ações, né, pelo meu testemunho, eu falar de Jesus para essas pessoas, meu coleguinha, meus parentes, meus primos, eu preciso falar. Jesus, ele quer fazer morada em cada vida, em cada coração. E essas pessoas que estão longe, elas precisam ouvir a voz do nosso pastor e para que possamos ser juntos, uma grande família, estar bem juntinho no aprisco do nosso Senhor. Então vimos aqui as ovelhas obedientes que ouviam a voz do pastor e obedeciam. Nós vimos aquela que foi perdida, mas que o bom pastor foi encontrá-las. E nós vimos também essas ovelhas que estão longe do aprisco. Nós temos que orar, interceder e evangelizar, né? Falar de Jesus, desse grande pastor, o nosso pastor. Amém? Bom, eu ainda tenho algo muito interessante para falar para vocês, que Davi era um pastor, ele cuidava das ovelhas, não é? Ele fez um salmo. O salmo é o quê? Geralmente era canções, poesias em formas de canções que eles faziam, os autores, né, os poetas faziam. E o salmista Davi escreveu esse salmo, o Salmo 23, e eu quero mostrar para vocês. Ele tinha muita experiência, ele era pastor, então ele tinha um amor tremendo pelas ovelhas do pai dele, né, que ele cuidava ali do rebanho do seu pai. Então, assim como ele sentia ali, né, aquele amor pelas suas ovelhas, ele pôde demonstrar o amor de Deus por ele, sendo a sua ovelha. Ele dizendo então que o Senhor era o seu pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não há nada de falta mesmo quando nós temos o nosso bom pastor Jesus. Ele nos dá a alegria, ele nos dá a paz, ele nos dá a felicidade. Quantas coisas boas que o Senhor nos dá, não é? E ele jamais nos deixa faltar. Bom, ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele leva, sim, as suas ovelhas a andar em verdes pastos. Os pastos são o quê? São aquele lugar que tem as gramas verdinhas, não é? Então, ali a ovelha se alimenta. E a igreja é o nosso local onde nós nos alimentamos da palavra do Senhor Jesus. Olha para você ver como o nosso pastor, ele é cuidadoso, ele é zeloso, né? O nosso bom pastor, ele cuida de todos nós. Mas ele deixou também uma autoridade. Ele escolheu um pastor para estar nas nossas igrejas, cuidando de nós, né? Então, o bom pastor, ele cuida de nós e nos leva a gramas verdinhas e nós podemos
alimentar da palavra do nosso Senhor Jesus. Bem, um nosso bom pastor, ele nos leva às águas tranquilas. O que quer dizer isso? Ele nos leva calmamente, com maior zelo, com maior cuidado, a beber as águas tranquilas. O que quer dizer isso? Bem, quando o pastor, ele leva as ovelhas dele, o seu rebanho, para beber água, ele tem que saber o local muito bem. Porque se for lugar com águas turvas, né, agitadas, ou lugares profundos, essas ovelhas, por causa da sua lã, olha para você ver, parece algodão, não é? Elas vão se encharcar se o lugar for fundo e muito agitada. E essas ovelhas vão se encharcar e o peso delas é enorme. E elas podem se afogar, afundar e afogar. Por isso que esse pastor zeloso, tão cuidadoso, ele sabe muito bem o lugar onde levar as suas ovelhas para beber a água. Ai, o nosso pastor Jesus, que ali orientado, né? Orienta os nossos pastores também a nos levar à a fonte de água, a água da vida, que é o nosso Senhor Jesus. Que maravilhoso é esse pastor, o nosso bom Jesus, não é? Ele cuida de nós com muito carinho. Ele refrigera a nossa alma. Sim, o refrigério é refrescar. Ele cuida da nossa alma, né? Quando estamos tristes, ele nos traz a alegria do Senhor Jesus, né? A alegria que esse mundo ele não conhece. Mesmo diante de todo o caos, né? Nós sentimos a alegria do Senhor, porque o Senhor, sentimos, sim, ele nos levando no colo, ele cuidando, ele sarando, né? As tristezas da alma. Então, o nosso pastor, ele cuida, né, da ovelha que está ferida, está fraca, né, doente. Esse nosso bom pastor lindo, ele cuida de nós. O bom pastor também, ele como eu falei, ele nos leva, né, aos lugares seguros, aos lugares tranquilos. E ele nos guia também, sabe, para as veredas da justiça. O que é as veredas? É aquele caminho estreito, é um caminho seguro, é um caminho confiável, um lugar onde que não há perigo. E o nosso bom pastor Jesus, ele nos leva a esses lugares. O nosso bom pastor Jesus, ele também, ele usa o seu cajado. Fiz até um pouco maior. Sim, o seu cajado. Uns usam as varinhas, né? A varinha, ela é mais fininha. Ela serve para correção. O que ama, ele nos corrige. Sim, Jesus nos corrige. Quando fazemos algo, né? E o Espírito Santo nos toca e fala, Cleide, isso que você está fazendo não é correto. E o Espírito Santo fica lá pulsando, tocando e me incomodando. Até que eu falo a Jesus, realmente isso não é o que o Senhor... E então eu peço perdão e o Senhor Jesus nos perdoa. Quem ama, corrige. E o nosso Deus nos corrige. Bom, o cajado ele parece uma bengala. Ele é mais grosso. Ele não serve para bater, não. Não. Às vezes as pessoas usam aquele ditado, eu vou levar uma cajadada do meu pastor. Não. O cajado, ele servia, essa parte aqui, ó, que parece uma interrogação, ela serve para puxar a ovelha. Se a ovelha estiver afastando para longe ou se ela cair em algum lugar, o pastor vem e resgata essa ovelhinha. Ela puxa para perto dele. Olha, com grande amor e cuidado do nosso pastor, não é? O lado mais reto, sim, é para proteger dos nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? São
tudo quanto queira nos afastar do Senhor, essas ideologias que estão surgindo por aí, não é? Que possamos ter o discernimento e ouvir a voz do nosso bom pastor para afugentar, não é através da palavra de Deus, os nossos inimigos, essas coisas que vêm surgindo aí, que querem nos abocanhar, que querem nos tragar e nos levar para longe. Mas o nosso bom pastor, o nosso querido pastor, ele tem o seu cajado para cuidar das suas ovelhas amadas e afugentar. Então, os inimigos, bem, o nosso bom pastor, ele, como eu já falei, ele nos protege, né? Dos nossos inimigos. Somos guardados, então, atrás do nosso Senhor Jesus, do nosso Cristo. Ele vem como uma grande muralha para nos proteger, nos livrar dos nossos inimigos, dos nossos adversários. E quando, algo interessante que eu quero falar com vocês, quando o salmista falou assim, que o Senhor Jesus, que o bom pastor, ele prepara uma mesa diante dos inimigos, ele quer dizer que ele tem a proteção sim do Senhor diante dos inimigos. Mas nós vemos ali que quando ele fala que por uma mesa diante dos inimigos, quer dizer que nesse lugar onde reinava, né, brigas, contendas, né, com as pessoas, o Senhor vai fazer que a paz reine, que reine a paz entre os nossos inimigos, né? O Senhor Jesus ali, porque a mesa, geralmente, quem está à mesa, a mesa é um lugar de comunhão, não é? A mesa não é um lugar onde a gente faz as nossas refeições, a gente ali vai prosear, bater um papo legal e conversar, né, com as pessoas que estão ali. Então, é um lugar de comunhão. Então, assim, o Senhor Jesus faça que haja harmonia, haja paz, haja comunhão aonde quer que a gente vá, né, porque o Senhor faz restaurar ali a comunhão. E o Senhor nos protege. E o cálice, ele nos lembra e nos fala de abundância, né? Que o Senhor Jesus faz abundar a graça, o amor, a paz, a alegria. E o cálice nos lembra esses momentos de abundância, de fartura, mesmo que a gente passe, né, por dificuldades, que também faz parte, mas sabemos que o Senhor Jesus agindo por nós, as bênçãos são muito maiores, são fartas, né, a transbordar nas nossas vidas. A tia Iris pode nos trazer então também falar, né, sobre a ovelha, sobre o cuidado do pastor. E quantas coisas ainda podemos ver hoje aqui nessa live, não é? Então, que você esteja com a sua voz, a seu coração atento à voz do nosso bom Jesus. Ele sempre está à disposição, ele sempre está, né, conosco para cuidar, para nos proteger, porque ele nos ama com tão grande amor. Só temos que glorificar, agradecer esse Deus lindo, o nosso Deus, que cuida tanto da gente, com maior zelo, com maior amor, com maior carinho, não é? Então, o salmista diz que eu habitarei na casa do Senhor. Isso, ele fala do porvir, do reino dos céus. Sim, aquela ovelha que permanece junto no aprisco do nosso Senhor Jesus, que permanece fiel à palavra do nosso Deus, ouvindo sempre a voz do Senhor Jesus, do nosso bom pastor. Nós, um dia, iremos para a glória e permaneceremos vivendo eternamente ao lado do nosso bom Jesus, o nosso lindo Jesus, o nosso bom pastor. Que você, eu não sei qual a sua situação que você que está vendo agora, se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou você ainda não se entregou a Jesus, ainda não sentiu no coração, ou pensou não ter a oportunidade. Sempre
Todos os dias que você acorda, você fica sabendo, é uma oportunidade que o Senhor Jesus está te dando para você poder se entregar a Ele, para você pertencer a esse rebanho do Senhor, a conviver numa prisca, fazer parte do corpo de Cristo, que você venha dizer sim para Jesus, porque Ele está te chamando. O bom pastor está indo ao seu encontro. Todos os dias Ele te dá a oportunidade que você venha, arrepender de todos os seus pecados, do que você tem feito, entender que você é pecador, que você precisa de Jesus. Nós todos os dias precisamos de Jesus. E que você venha, Ele está com a sua mão assim, estendida para você, esperando que você só o aceite, só o receba. Eu vou estar orando por você nesse momento. Você que está aí comigo, também feche os seus olhos, que o Espírito Santo venha continuar a falar ao seu coração. Vamos estar colocando nesse momento as vidas, diante do Senhor Jesus. Ó Senhor, querido Deus, Pai, nesse momento, Jesus, eu só temos que te agradecer, ó Pai. Obrigado, Deus, porque podemos fazer parte, ó Pai, do teu rebanho. Ter o Senhor como nosso bom pastor. O pastor que está conosco em todos os tempos, em todos os momentos, ó Pai, nos guardando, nos protegendo, nos levando de todo mal, nos levando sempre, Senhor, a pastos verdejantes, com cuidado, nos levando, ó Deus, para as águas tranquilas, para podermos, ó Deus, nos refrescar, dar o refrigério, Senhor, da nossa alma, Pai. Obrigada porque em todos os momentos, ó Pai, o Senhor tem estado conosco, nos guiando a caminhos, Senhor, perfeitos, a caminhos corretos, a caminhos que nos levam, ó Pai, nos orientando, Deus, que possamos ser sempre essas ovelhas, ó Deus, obedientes, que ouve a voz do seu pastor, que ouve e atende e obedece o seu pastor. O Senhor é o nosso pastor e tudo que o Senhor tem para nós é o de melhor. Essa pessoa que nunca, Deus, parou para ouvir a voz do bom pastor, que ela nesse momento venha sentir ali o toque do Senhor, as mãos do Senhor Jesus sobre a vida dela, e ela venha sentir o desejo, porque o Senhor as quer também. Essas ovelhas que estão aí perdidas, soltas no mundo, que não conhecem ainda, não tem um pastorio do Senhor, que elas venham também ser alcançadas. E clamamos por essas vidas, Senhor. Clamamos para que elas também se acheguem a Ti, que elas sintam quão bom e maravilhoso Tu és, ó Deus. Porque um dia nós, perdidos pecadores, ó Deus, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor nos resgatou e nos trouxe para o Teu aprisco. E hoje em comunhão, ó Pai, podemos Te louvar, Te agradecer, exultar o Teu nome santo. Ó Pai, que a Tua palavra os alcance essas vidas e essas que um dia esteve conosco, ó Pai, mas como essa ovelhinha ali se perdeu pelas coisas deste mundo, ele se distraiu, ó Deus, se afastou, se distanciou do bom pastor, de perto do bom pastor. Ó Deus, como o Senhor sempre está à procura delas, a chamando de novo, a dizendo: filhinho, venha para os meus braços, venha para perto de mim, que elas venham atender a sua voz, ó Pai, que elas venham obedecer ao Teu chamado. É que eu Te peço, Deus, que o Senhor as alcance, abençoe cada vida, cada um que esteve comigo, Pai, cada um que verão depois dessa live, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha tocar, venha falar, Pai. É o que eu Te peço. Grata, Jesus, por tudo, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoa cada um de vocês que esteve comigo, Tia Kel,
Ruth, que esteve aí, Raíssa, Raquel também, Nicole e as demais. Que o Espírito Santo venha as abençoar grandemente, né? Obrigado por estarem aqui comigo. Amanhã ainda teremos a tia Kel nos falando, nos trazendo uma palavra maravilhosa, né? E continuaremos segunda e na terça-feira também falando, dando prosseguimento, né, do nosso projeto aí, o Eu Sou, né? A identidade de Jesus, segundo o Evangelho, né, de João. Que o Senhor os abençoe, fique com Deus, que o Espírito Santo complete essa palavra em cada coração, em cada vida. Um grande beijo, Deus os abençoe grandemente.